A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meu nome é Juraci Almeida e eu quero falar sobre autoestima hoje. Mas antes, gostaria que você, que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê aquele like, acione o sininho, compartilhe esta palavra com mais pessoas. Amém? Eu creio que Deus quer curar a sua alma, Deus quer curar as nossas almas, curar o nosso coração. Talvez você pode dizer assim, pastor, eu estou bem, estou com a alma bem, estou tranquilo, estou em paz. Glória a Deus por isso. Esse é o seu caso. Aleluia. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela pode expor algumas debilidades, algumas coisas que eu e você temos na alma, que nós nem percebemos, nós nem sabemos, mas está aí dentro. E de repente, com a ministração da palavra, isso pode vir à tona. Amém? Deus quer que nós vivemos o melhor dele aqui nessa terra. Deus nos deu vida e vida em abundância. Amém? Se eu fosse dar um tema, um título para essa ministração, eu diria que é a cura de uma autoestima comprometida. É isso mesmo, a cura de uma autoestima comprometida. E eu quero falar sobre autoestima hoje. Pastor, o que é autoestima? Autoestima é o valor que nós damos a nós mesmos. Autoestima é a maneira como eu e você nos vemos. Você vai perceber que muita gente, a maioria das pessoas, ela tem a sua autoestima comprometida. A sua autoestima ela foi avariada pela vida, foi avariada pelo inferno, foi avariada por pessoas que não sabiam lidar conosco, pessoas que se levantaram e se proclamaram nossos inimigos, e eles vieram e avaliaram a nossa estima, elas comprometeram a nossa estima, pessoas que queriam até mesmo o nosso mal, elas colocaram diante de nós uma imagem distorcida de nós mesmos, sabe, quebraram a capacidade de nos enxergar com os bons olhos. E mesmo quando nós entramos na presença de Deus, muitas vezes, embora vivendo experiências com Deus, recebendo a unção de Deus, recebendo o poder de Deus, mas muitas pessoas ainda continuam amarradas com uma identidade falsa, com uma autoestima comprometida, uma autoestima avariada. E essa autoestima que não foi Deus que estabeleceu, não foi Deus que criou essa autoestima avariada ou comprometida. Olha o que diz o texto em Provérbios. Eu quero ler vários textos aqui, mas primeiro texto, Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Olha o que diz. Só a primeira parte do versículo. Olha o que diz. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagine a sua alma, assim ele é. Então, esse texto, na realidade, está trazendo o quê? Uma afirmação. Como o homem se imagina, é dessa maneira que ele vai se comportar. É dessa maneira que ele vai falar, é dessa maneira que ele vai agir. E muitas vezes nós temos uma ideia de nós mesmos adoecida, quebrada, comprometida. Olha o que diz outro texto em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 31. Olha o que diz. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Esse é o primeiro. O segundo mandamento é esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Olha, o que Jesus está respondendo? A pergunta de um fariseu, de um religioso.
E o que ele coloca? Ele resume a palavra de Deus, ele resume a vontade de Deus para mim e para a sua vida. O que Jesus está dizendo? Tudo se resume em amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Esse é o primeiro mandamento. E a consequência dessa relação de amor entre você e Deus é você amando a Deus, esse relacionamento de um amor, demonstrando amor e sendo correspondido por amor. Você precisa amar o seu próximo. Mas o que Jesus coloca? Olha a referência de amor aqui. Que você deve amar o seu próximo como você ama você mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E a pergunta é, qual é o amor que você tem por você mesmo? Você consegue perceber? Para você amar o próximo, você precisa se amar primeiro. Para você amar o próximo, você precisa se valorizar primeiro. Você precisa dar valor a si mesmo. Aleluia. É dar importância a você mesmo. Isso resume o quê? Os mandamentos. Tudo que Deus quer fazer, o que é? É algo consistente em nós e através de nós. Mas eu e você precisamos ter uma base de uma autoestima sarada, curada. Deus quer fazer algo poderoso através da sua vida e na sua vida. Mas o que é autoestima? Eu volto a dizer, é a maneira como você se vê. Eu te pergunto, como você se vê? Qual é o valor que você dá a si mesmo? Isso fala do quê? De autoestima. E esse valor vai determinar a forma como você vai reagir com as circunstâncias da vida. Esse valor vai determinar a forma como você vai se relacionar com as pessoas, como você vai reagir com a vida. É a partir do valor que você dá a você mesmo. Não somente com as pessoas, não somente com a vida, até mesmo o seu relacionamento com Deus. Uma pessoa que se ama, uma pessoa que se valoriza, você pode ter certeza, todos os relacionamentos vão ser o quê? Sadios. Mas quando você olha para si mesmo, e você só enxerga debilidades, você só enxerga miséria, você só enxerga defeitos, você pode ter certeza, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com as pessoas vão estar comprometidos. A palavra de Deus declara que Deus nos criou o quê? A sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem de Deus. Nós somos a sua imagem. E quando você olha no espelho e olha e vê e não gosta do que está vendo, o final, a culpa vai ser de Deus. Em algum momento você vai culpar a Deus. Você percebe? Eu te pergunto de novo. Qual é a imagem que você tem de você mesmo? Autoestima é o valor que você atribui a você. É a maneira como você se vê. Percebe como isso pode afetar os nossos relacionamentos? Relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas, com o cônjuge. Você percebe porque muitos casamentos não deslancham. Você percebe porque muitos filhos têm problemas com os pais. Muitos pais têm problema com seus filhos. Porque eles têm uma autoestima comprometida. Eles se olham e não conseguem encontrar valor em si mesmo. Eles não conseguem se valorizar. Sabe, pessoas que sofrem simplesmente porque outra pessoa não olhou para ela, outra pessoa não a cumprimentou, alguém fez uma crítica ao seu respeito, ela já fica ruim, chama atenção na frente dos outros, essa pessoa já fica ruim. Por quê? Tem uma autoestima comprometida. Mesmo que você faça algo bom e a pessoa critica, você fica ruim, porque você tem uma autoestima comprometida.
Não sei se você está entendendo. Sabe, se eu te falar algo aqui, algo que Satanás trabalha desde o ventre. Antes mesmo de você nascer, informe no ventre da sua mãe, o que Satanás quer fazer é destruir a sua autoestima. Destruir não somente a sua, a nossa autoestima. Satanás, ele é invejoso. Satanás, a Bíblia diz que ele era o querubim da guarda, ungido. Ele habitava na presença de Deus. Mas um dia ele quis ser igual a Deus, está sentado, quis colocar um trono acima de Deus. E ele se rebelou contra Deus. Ele foi lançado para fora da presença de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E diz o quê? Você é resultado de uma decisão de Deus. Deus decidiu. Deus projetou. Por conta disso, o diabo, o inferno todo, trabalha para desfigurar, para descaracterizar a sua autoestima, para deformar, prejudicar. Sabe, querido, mesmo que você seja salvo, mesmo que você esteja participando da igreja, mesmo que o seu nome está escrito no livro da vida, eu tenho certeza disso, mas mesmo assim você pode levar uma vida miserável aqui na terra. Mesmo sendo filho de Deus, você pode viver como não se fosse filho, por conta das suas emoções. As suas emoções foram restauradas, você foi restaurado, mas você continua se enxergando como nada. Você continua se enxergando como miserável, como alguém que é falido, como alguém que é sem valor, é menos do que os outros. Isso fala de uma autoestima comprometida. Sabe, amado, não tem como nós desfrutar do amor de Deus se você não acreditar que Deus te fez. Você é importante. Deus te fez como alguém importante. Você é alguém querido. Você é alguém amado. Talvez você se acha um nada, um estorvo, um acidente. Talvez você se ache um fracasso. Talvez você já ouviu de pessoas ao seu redor. Talvez você já deu muitas cabeçadas pela vida, erros. Talvez você cometeu muitos erros. E você se enxerga como alguém sem valor. Sabe, querido, se a sua alma não for restaurada, você vai ficar impedido de desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Se a sua alma não for restaurada, você não vai desfrutar do amor de Deus. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque não é possível ser filho e ao mesmo tempo se sentir rejeitado. Não é possível ser herdeiro e ao mesmo tempo se sentir desprovido, desamparado. Não é possível se sentir, ser amado e se sentir um coitado. Não é possível você ser um vencedor, mas você se olhar todos os dias e ver alguém incapaz, alguém fracassado. Não é possível você ser um protagonista e se sentir um refém. Não é possível. Comece a se ver através da graça de Deus. Comece a se ver através da cruz, a partir da cruz do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto aqui, Salmo 139. Tem muitas expressões na palavra de Deus. Olha só, o Salmo 139. É um texto muito conhecido, poderoso. Salmo 139, olha só. Salmo 139, versículo 13. Olha o que diz. Olha o que o salmista declara. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Aleluia. Você consegue perceber o que o salmista declarou aqui? É uma oração que ele está olhando para si mesmo
Ele está dizendo, uau, eu sou o cara, como eu sou precioso, como Deus estava inspirado quando Ele me criou. Eu fui criado de uma maneira maravilhosa. Essa é a oração dele. É isso que ele está declarando. Eu tenho uma convicção, eu tenho um valor, eu fui criado de uma maneira maravilhosa. Essa é a imagem que ele tem dele. Eu quero te perguntar, quando você se olha, qual é o valor que você se dá? Não estou falando de ser soberbo, não é isso. Qual é o valor que você se dá? Como você se enxerga? Olha que o apóstolo Paulo diz em Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 10. Olha o que Paulo diz para a igreja, capítulo 2, versículo 10. Olha só, isso é poderoso. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. O que Paulo está dizendo? Que eu e você somos feituras de Deus. Você é obra de Deus. Você não é fruto de um acidente. Você não nasceu por acaso. Você não é fruto de uma gravidez que não foi programada. Você não é estorvo na terra. Você é alguém que Deus projetou. Você é alguém que Deus desenhou. E desenhou nos mínimos detalhes. Você é alguém que foi projetado nos céus. Você é alguém que saiu do coração de Deus. E para um propósito. Aleluia. Aleluia. Você não é mais um nessa terra. Você não é mais um diante de bilhões de pessoas. Você não é mais um, você foi criado, projetado para um propósito. Paulo declara para a igreja de Éfeso, Deus preparou um caminho de boas obras para mim e para você. Caminho de boas obras para eu e você andar. Sabe o que isso significa? Que há uma história, Deus já escreveu uma história. Já há algo escrito ao seu respeito, ao meu respeito. Há algo escrito acerca da sua vida. Mas é preciso que você creia. Creia naquilo que Deus está dizendo para você hoje, meu querido. Através dessa palavra. É necessário que você comece a se enxergar a partir da graça, a partir do amor de Deus, a partir da cruz. Aleluia. Não importa o que disseram de você. Se foi uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, ou milhares de vezes que você ouviu, você não presta, você é um fracassado, você é uma desgraça na minha vida, você é um problema. Não importa quantas vezes você ouviu isso. Talvez você já ouviu muitas coisas desse tipo, mas não se meça pela régua da rejeição. Não pegue a medida da regra da rejeição. Olhe para a cruz da cruz. Olhe para a cruz de Cristo. Lá você tem valor. O seu valor não é medido pelas palavras que os outros disseram. E nem pelos fracassos que você viveu. O seu valor é medido pelo sangue de Jesus derramado na cruz por você. Você é filho de Deus. O sangue de Jesus foi derramado pela sua vida. Você é justificado. Você é redimido. Você é a imagem de Deus. Aleluia. Essa é a imagem que você tem que ter de você todos os dias. Aleluia. Aleluia. Sabe, quando você olha a palavra de Deus, você vê inúmeras pessoas. Muitas pessoas que foram curados, né, da sua autoestima comprometida. Muitas delas. Moisés é um caso, você se lembra que Deus o chamou, ele começou a se depreciar. Deus o curou, Gideão da mesma forma. Deus o levanta para livrar o povo da escravidão e ele começa a se depreciar. Uma autoestima comprometida e Deus vem, cura Gideão, Pedro, Jeremias e muitas outras pessoas. Você sabe a história de cada um deles, só de citar o nome, você conhece a história.
mas eles foram curados, Deus o curou. Deus pode te curar também, meu querido. Eles se viam como pessoas incapazes, como rejeitados, como inaptos, por conta de uma autoestima comprometida. Mas Deus os curou e Deus os levantou e eles se tornaram referência para mim e você. Mas nós também temos pessoas que fracassaram. Exemplos de fracasso. Por quê? Não permitiram que Deus os curasse. Eles não permitiram que Deus mudasse essa imagem ou essa autoestima comprometida. Sabe, Saul é um exemplo muito claro. Mas eu quero usar o exemplo de Saul antes dele perder o reino. Porque ele foi curado da sua autoestima. Eu quero usar ele. Você sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi alguém escolhido por Deus. Saul, ele foi escolhido por Deus. Saul, ele foi reconhecido pelo povo. Saul foi respaldado pelo maior profeta que passou na face da terra, que foi Samuel. Saul quase, olha só, quase perdeu a oportunidade da sua vida. Qual foi a oportunidade que ele quase perdeu? De ser rei. Quase ele não foi. Quase. Quase ele não se tornou rei. Por conta do quê? De uma autoestima comprometida. Uma alma completamente doente. Uma autoestima completamente doente. Uma autoestima completamente comprometida. Ele quase não se tornou rei. Sabe, querido, Deus quer nos entregar algo poderoso para as nossas vidas nesses dias. Assim como entregou nas mãos de Saul. Ele quase perdeu a oportunidade. Deus também quer entregar algo poderoso nas nossas mãos nesses dias. E eu quero mostrar algumas debilidades, algumas coisas que podem nos prejudicar de não receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero usar o exemplo de Saul. 1 Samuel, capítulo 9. Olha o que diz. 1 Samuel, capítulo 9. Olha o que diz. A primeira coisa, pessoas com a autoestima comprometida, eles não percebem a importância que tem. Eles não conseguem ver o tanto que eles são importantes. Essa é a primeira coisa. Olha só, Samuel capítulo 9, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens, ou seja, rico e influente. Ele tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Olha a descrição de Saul. Filho de um homem rico e influente. Ele não era qualquer pessoa. Ele era alguém que nasceu em berço de ouro. Uma família influente em Israel. Além de ser uma família de influência, além de nascer no berço de ouro, o cara era ainda lindo, era bonito. O moço era belo, lindo, bonito. O texto diz que ele chamava a atenção de todos. E não havia em Israel um jovem tão belo, tão alto como Saul. O cara tinha porte de rei, tinha cara de rei, ele só não tinha um coração de rei. Ele se destacava de todo mundo. Pessoas que têm, ouça o que eu vou te falar, pessoas que têm a autoestima comprometida, igual a de Saul, eles não percebem a importância que tem. Eles não percebem o tanto que eles são importantes. As outras pessoas olham e dizem, uau, você é o cara, você é lindo, você nasceu em berço de ouro, você é rico, você é de uma família influente. Os outros falavam isso dele. Mas apesar de tudo isso, ele se sentiu o quê? Insignificante.
E a partir dessa insignificância é que ele agia. A partir dessa insignificância é que ele se sentia. Ele quase perde a oportunidade que Deus queria dar para ele. Ele quase perdeu o reino. Quase ele não foi rei. Sabe, tem uma palavra? Depreciação. O que é depreciação? Depreciação é você dar um valor menor do que o real. Depreciação é você se desprezar. É você se desvalorizar. É você não reconhecer as virtudes, as qualidades que você tem. Isso é uma pessoa que está com a sua autoestima o quê? Comprometida. Ela não consegue ver em si mesmo possibilidades, ela só vê debilidades, ela só vê impossibilidades. Eu quero te perguntar, como que está a sua autoestima? Eu quero dizer o que eu vejo. Eu vejo alguém que tem virtude. Eu vejo alguém que é invejado pelos outros. Eu vejo alguém que superou muitos dramas na vida. Eu vejo alguém que recebeu palavras de Deus. Eu vejo alguém que recebeu promessas do Senhor. É isso que eu vejo. Mas sabe, Deus desafiou você para fazer coisas importantes. Mas você não consegue. Porque você se vê como alguém que não pode. Você se vê alguém como não. Você se vê como alguém que não consegue. Você se vê como alguém incapaz, desajeitado, culpado, sem condições. Eu quero declarar, meu querido, minha querida, Deus está te curando hoje. Aleluia. Mas a história de Saul continua. 1 Samuel capítulo 9. Olha o que diz o verso 3 ao 5. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalaim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não a acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, e não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Olha só, aqui nós temos outra marca de alguém que tem uma autoestima comprometida. Qual é a outra marca? Essas pessoas, normalmente, essas pessoas tendem a desistir dos seus propósitos. Uma pessoa com uma autoestima comprometida, normalmente essas pessoas tendem a desistir dos seus propósitos. Por quê? Porque eles não acreditam em si mesmos. Essa palavra não é uma autoajuda. É você reconhecer quem você é em Cristo Jesus. É você agir a partir dessa realidade de quem você é em Cristo Jesus. Que você foi restaurado. Que habita em você o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está na sua vida. É a partir disso que você tem que agir. Você é capacitado a fazer tudo aquilo que Deus desafiou você a fazer. Amém? Mas se a sua autoestima está comprometida, se a sua autoestima está adoecida, você só vai tentar. Você só vai começar, mas não vai terminar. Começa, mas não termina. Qualquer dificuldade que surge, você para, você desiste. Por quê, pastor? Porque não acredita em você mesmo. Você não é capaz de completar nada. Porque a sua autoestima está o quê? Comprometida. Entra no relacionamento, não dá sequência. Se casam, mas desistem do casamento. Pessoas assim não param o emprego. A promoção está chegando, mas
Quando chega, a pessoa foi embora. Pessoas com a autoestima comprometida, elas começam e não terminam, ou seja, elas não avançam na igreja. Começam a liderar e desiste, abandona. Abre a sua casa para uma célula, mas desiste. Por quê? A sua autoestima está comprometida. Aleluia. Oh Deus, que Deus possa nos dar revelação. Eu estou falando de uma autoestima comprometida. E uma autoestima comprometida, normalmente, levam as pessoas, tendem a desistir dos propósitos que Deus deu a ela. Olha só, por quê? Por que elas desistem? Porque é mais fácil desistir do que perseverar. Foi isso que aconteceu com Saul. Saul desistiu. Será que essa não é a história de muitas pessoas que estão nos ouvindo? Será que essa não é a sua história? Uma história de iniciativa e desistência. Iniciativa e desistência. Quando chega uma dificuldade, quando chega uma oposição, quando chega um obstáculo, você joga tudo para o alto, você chuta o balde e começa tudo de novo. Você larga, você não termina. Você começa a fazer outra coisa. Sabe, querido, Deus quer acabar com esse ciclo de desistência. Deus quer nos libertar dessa história de desistência. Deus quer nos fazer uma pessoa perseverante, uma pessoa confiante, alguém que começa e vai até o fim. Aleluia. Outra característica de uma pessoa com uma autoestima comprometida é o terceiro. Tem o foco nos problemas e não nas soluções. Ou seja, são pessoas que colocam o olhar, o foco no problema. Esquece da solução. Olha o que diz aí o versículo 6, capítulo 9, 1 Samuel, versículo 6. Porém, ele lhe disse, nessa cidade, o servo de Saul dizendo, nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Tendo Saul, então Saul disse ao seu moço, eis porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul, e disse, eis que tenho ainda em minhas mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Versículo 9. Antigamente Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então disse Saul ao moço, dizes bem, anda, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Aleluia. Quem é o homem de Deus aqui? O homem de Deus é Samuel, um dos grandes profetas que já passou por essa terra. Um grande profeta da história. Olha, presta atenção. Saul, diante de um problema, a Bíblia diz que ele não encontra as jumentas do seu pai. A Bíblia diz que ele não tem êxito. Ou seja, não encontrou um problema. O que Saul fez? Ele desistiu. Desistiu. Ele não conseguiu ver solução. Ele desistiu de procurar o quê? Os jumentos vão voltar para trás. Porque nós não vamos encontrar mesmo. Aí o servo dele, diz o quê? Não, vamos tentar. Aqui nessa cidade tem um profeta, tudo que ele fala acontece. Ele consegue ver o futuro, ele vai falar onde estão as jumentas. Vamos falar com ele. Olha só, o servo focado na solução. E Saul focado na onde? No problema. O servo apresentando uma solução. Vamos falar com o profeta. E o que Saul faz? Ele arruma outro problema. Olha só. Ele coloca outro problema.
Não, nós não vamos chegar lá, nós não temos nada, acabou o pão, o que nós vamos ofertar para o profeta? Ou seja, ele colocou um outro problema. Aí o servo de novo, olha só, quem é que deveria dar a solução? Saul. Não era o seu servo, era Saul. Aí o servo vem de novo, não, eu tenho aqui, ó, nós temos prata, nós temos sim. Ouça, pessoas com autoestima baixa, uma autoestima comprometida, elas sempre vão maximizar os problemas. Elas nunca vão enxergar a solução. Sempre vão enxergar o problema maior do que são. Por isso que recuam, por isso que não termina. Sabe, querido, a nossa geração é a geração mais tecnológica que já existiu, de toda a história. A tecnologia, nós temos tudo nas mãos. Eu estou gravando a partir de um celular, acredita nisso? Um celular. Você pode falar com o celular, com uma pessoa lá no Japão, falar e ver a pessoa. Em tempo real. Em tempo real. Com o celular. Por conta de uma tecnologia. Você pode pegar um avião, ir para o outro lado do país, do Brasil, percorrer o Brasil inteiro, resolver um problema e voltar no mesmo dia. No mesmo dia você vai estar na sua casa. Por conta do avião. Por quê? Olha só. Cada uma dessas soluções, a internet, o celular, o avião, o carro, o relógio, tudo que eu e você desfrutamos foi resultado de um problema que alguém decidiu solucionar. Vou repetir. Tudo aquilo que nós desfrutamos hoje foi resultado de um problema que alguém decidiu solucionar. Eu te pergunto, quando você vê um problema, o que você faz? Você vê uma impossibilidade ou você vê uma possibilidade? Quando você vê um problema, você vê uma porta aberta ou você vê uma porta fechada? Quando você vê um problema, você vê uma oportunidade de viver um tempo melhor ou uma oportunidade, uma porta fechada ou de um obstáculo? O que você vê, meu irmão? Uma pessoa confiante. Ele olha o problema, ele usa o problema como um desafio, como um degrau, como um patamar para subir na vida. Mas se você tem uma autoestima comprometida, você vai olhar para o problema e vai recuar diante dele. Você vai desistir. Deus queria levantar Saul como rei, mas Saul estava desistindo. Se não fosse a insistência do servo, jamais Saul seria rei. Você percebe? Quase ele não se tornou rei. Por conta de uma autoestima comprometida. Olha o que diz 1 Samuel. Vamos pular um pouquinho. Vamos para o verso 18. 1 Samuel, capítulo 9, verso 18. Olha o que diz. Isso é poderoso. E disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor, Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissesse, não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Olha só, presta atenção. Quando Saul se encontra com Samuel, Samuel já sabia. Deus já tinha falado com Samuel. Deus falou, olha, amanhã vai chegar diante de você um jovem, o cara é bonito, o cara é de uma família influente, o cara é de uma família rica. Esse é o que vai ser rei de Israel. Você vai ungir Saul.
Você vai ungir esse jovem, porque ele vai ser rei sobre Israel. Olha só. Quando ele se encontra, o servo, e Saul se encontra com Samuel, Samuel declara para ele o quê? Olha, você está preocupado com as jumentas, mas não se preocupe com as jumentas. Deus já cuidou das jumentas. Já encontrou, fique em paz. Deus, olha só, e Samuel libera o quê? Uma promessa. Samuel libera uma promessa sobre Saul. Deus reservou para você e para a sua casa as riquezas das nações. As riquezas das nações. Uma promessa. Irmão, quem é que não gostaria de receber uma promessa dessa? Alguém liberar sobre você uma palavra, olha, Deus reservou para você a riqueza de uma nação. Deus vai colocar debaixo da sua autoridade, do seu governo, uma nação. Eu gostaria de receber uma promessa dessa. Saul recebeu uma promessa. Olha como ele reage. Olha só, versículo 21. Tendo feito, capítulo 9, versículo 21. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicada Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia o quê? Ser encontrado. Meu Deus do céu, como é que pode? Uma pessoa com uma autoestima comprometida sempre vai se ver pela ótica da insignificância. Vou repetir. Uma pessoa com a sua autoestima comprometida. É o quarto ponto. Uma pessoa com a sua autoestima comprometida sempre vai se ver pela ótica da insignificância. Mesmo quando Deus apresenta para ele um futuro promissor, um futuro melhor, um futuro de prosperidade, mas por uma autoestima baixa, uma autoestima comprometida. Preste atenção que eu vou te falar agora. Uma pessoa com uma autoestima baixa, ela tem dificuldade de viver pela fé. O que é viver pela fé? É você crer naquilo que Deus diz. Aquilo que Deus diz a seu respeito. Aquilo que Deus diz acerca das promessas sobre a sua vida. É você se olhar a partir da imagem que Deus tem ao seu respeito. Mas alguém com uma autoestima comprometida, o que diz quando recebe uma promessa? Quem sou eu? Eu sou um miserável. Eu não sou nada. Eu não mereço. Eu pequei. Eu não posso. Eu não tenho competência. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho recurso. Eu não sei falar. Saul se escondeu. Ele ia ser ungido como rei, coroado como rei. Quase não se tornou rei, por conta de uma autoestima comprometida. Sabe, querido, Saul quase rejeitou uma história que Deus escreveu. Quase. Deus escreveu. Uma pessoa que se deprecia vai ter dificuldade de responder com fé diante do Senhor. Eu quero declarar que Deus escolheu você, querido. Deus escolheu você. Deus tem algo para fazer através de você nessa cidade. Deus tem algo a fazer com essa igreja nessa cidade. Mas você precisa se ver a partir do que Deus diz e não a partir da sua ótica. Aleluia. Quinto. 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10. Olha o que diz assim. Versículo 17. Versículo 17. Convocou Samuel, o povo, ao Senhor em Mispa. Versículo 20, eu li, né? Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim.
Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicada a Saul, filha de Quis. Mas, quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor, se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor, está aí escondido entre a bagagem. Presta atenção. Pessoas com a autoestima comprometida se escondem nos grandes momentos. Pessoas com a autoestima comprometida sempre vai se esconder nos grandes momentos. Saul, olha só, Deus escolheu Saul, Deus falou com o profeta profetizou sobre a vida de Saul, o profeta reuniu a nação, e diante da nação, cadê Saul? Cadê Saul? Saul está escondido entre as bagagens. Olha a autoestima baixa. Ele não se via em condições de assumir uma grande oportunidade da sua vida. No momento dele abraçar essa grande oportunidade, a Bíblia diz que ele se escondeu. Sabe, querido, muitas pessoas agem dessa maneira. Por não se valorizar na hora das oportunidades, se esconde. Quanto maior a oportunidade, maior vai ser o desafio. Saul quase perdeu a oportunidade. Quanta gente no dia do vestibular se esconde, no dia de tirar a carta de motorista CNH, se esconde, no dia de assumir uma célula, se esconde, no dia de abrir a sua casa, se tornar um anfitrião para ter uma célula, se esconde, no dia de escolher uma noiva, se esconde, por conta de uma autoestima comprometida. E por conta de uma autoestima comprometida, perdem oportunidades que Deus coloca diante deles. Que Deus coloca na sua frente. Porque não acredita em si mesmo. E por fim, a última característica de alguém que tem uma autoestima comprometida, versículo 23 e 24, do capítulo 10 de 1 Samuel. Correram e o tomaram dali. E estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, viva o rei! Olha só, você consegue perceber? O profeta respaldou Saul. Deus respaldou Saul como rei. E o povo respaldando Saul. Viva o rei! Olha só, Deus, Saul e todo o povo respaldou. Deus, Samuel e todo o povo respaldando Saul como rei. Mas olha o que diz capítulo 10, versículo 25 ao 27. Declarou Samuel ao povo o direito do rei. Escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul se foi para sua casa a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas olha só, mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Porém, Saul ficou calado. Olha só, Deus respaldando, o povo respaldando, Samuel respaldando, e o que diz aqui? Diante dos inimigos, diante das vozes contrárias, Saul ficou calado.
Sexta característica, por fim, a última característica de alguém que tem uma autoestima comprometida. Eles se calam diante das vozes de oposição. Eles se calam diante da crítica. Eles se calam diante dos desprezos. Do desprezo, elas ficam abatidas. Eu não estou falando para você discutir, para bater boca, não é nada disso. Elas ficam em dúvida acerca daquilo que Deus falou, acerca daquilo que Deus liberou. São pessoas que não suportam críticas, não suportam questionamento, porque se sentem o quê? Diminuídas. Sabe, querido, você precisa basear a sua vida naquilo que Deus te chamou para fazer. Você precisa basear a sua vida no propósito que Deus colocou na sua mão. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber qual é a razão de você estar aqui nessa terra. A Bíblia diz que Saul se calou. Todas as vozes eram positivas. Todas as vozes eram ao seu favor. A voz de Samuel era ao seu favor. A voz do povo era ao seu favor. A voz de Deus era ao seu favor. Mas quando alguns filhos de Belial, e sempre vai haver oposição, sempre vai haver alguns que vão falar ao contrário, sempre vai haver um enviado do inferno para te menosprezar, para te diminuir, para te dizer ao contrário daquilo que Deus te disse. Fique com o que Deus te falou. Fique com o que Deus te disse. Fique com aquilo que Deus te disse. Fique com aquilo que Deus disse ao seu respeito. Mas a Bíblia diz que Saul se calou. O que é se calar? É voltar para casa com dúvidas. Ele ficou com dúvidas. Ele voltou para casa. Amém? Eu quero terminar. Esse homem, com todos os problemas, com essa autoestima comprometida, com essa autoestima ruim, mesmo diante disso, Deus o levantou como rei de Israel. Eu não estou falando o que aconteceu depois, estou falando isso antes. O que aconteceu depois que ele perdeu o reino dá outra mensagem. Mas eu quero te dizer aqui, Deus o levantou mesmo com uma autoestima comprometida. Deus o levantou como rei de Israel. Deus curou Saul. Deus curou o coração de Saul. Deus curou a alma de Saul. Só que ele não manteve a cura. Isso já é uma outra palavra, é uma outra mensagem. Mas olha o que diz 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Olha só. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Olha o verso 6 e o verso 7, é o ápice de tudo. Olha, isso é o ápice. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Olha o que aconteceu no verso 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Deus mudou o coração de Saul. O que é mudar o coração? Deus o curou, meu querido. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Eu não sei como que está a sua autoestima, não sei. Eu não sei como você se vê. Como você se vê quando você olha no espelho. Eu não sei como você se vê. O mesmo Espírito que veio sobre Saul naquele dia, ele está disponível hoje para mim e para você. O mesmo Espírito que veio sobre Saul naquele dia está disponível para invadir a sua alma,
e curar você. Você, a partir de hoje, a partir dessa palavra, começar a se ver a partir daquilo que Deus vê em você. Aleluia. Eu quero encerrar lendo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz o texto. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia! Deus quer que você viva dessa maneira, contemplando. Se olhar no espelho e ver alguém que é a imagem de Deus. Sabe, querido, quando você se olhar no espelho, não veja o pecado, não veja a condenação, não veja as impossibilidades, não veja a timidez. Quando se olhar no espelho, veja a glória do Senhor. E cada vez que você se olhar no espelho, seja transformado. Veja que você está crescendo, sendo transformado de glória em glória, na imagem de Deus, sendo transformado de glória em glória, a imagem de Deus. Aleluia, aleluia. Ah, poderoso, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Você viu a descrição de alguém que tinha alma, a autoestima comprometida. Eu falei sobre alguém que tem a autoestima comprometida. Se essa palavra falou com você, eu quero orar. Se essa palavra veio de encontro ao seu coração, se essa palavra falou com você, é para você essa palavra, pastor, essa palavra foi para mim, essa palavra falou comigo, eu quero orar pela sua vida. Mas eu quero que você receba a oração não como um coitado, como se sentindo o pior ser dessa terra. Não, não é dessa forma não. Eu quero que você se olhe a partir da cruz. A sua imagem a partir da cruz. A sua imagem a partir da graça de Deus. A sua imagem a partir do amor de Deus. Eu quero que você se olhe assim. A sua imagem a partir da cruz, a partir da graça e a partir do amor de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos onde você está. Eu quero declarar sobre a sua vida que você seja curado em nome do Senhor Jesus. Que a sua autoestima seja curada. Que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida agora, te inundando todo o seu ser, mudando o seu coração agora. Seja cheio do poder, seja cheio da graça, seja cheio do amor do Senhor. Você é importante, você é filho, você é justificado, você é santo, você é a imagem e semelhança de Deus. Receba esta palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Fica na bênção, meu querido. Aleluia.